principal meio de comunicação entre a população e o Ministério Público do Amapá é através do site www.mpap.mp.br. Lá as pessoas podem ter acesso ao sistema SIS-Ouve. Além disso, a ouvidoria também acolhe denúncias no número 127 e também disponibiliza o e-mail ouvidoria@mpap.mp.br. Lembrando que a sede do órgão também acolhe denúncias. Fica no endereço Avenida FAB, número 63, no centro de Macapá. Depois de receber a denúncia, a ouvidoria apura as informações e em seguida encaminha para os órgãos de execução, como as procuradorias e as promotorias de justiça do Estado. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta terça-feira em municípios da Amazônia. A semana começa com temperaturas amenas no Baixo Tocantins. Em Abaetetuba, pela manhã, está previsto céu encoberto, porém, ao decorrer da tarde, deve chover na região. A temperatura varia entre 25 a 28 graus. Em Capanema, região nordeste do estado, a previsão é a mesma de Abaetetuba e pelo menos até o final de semana os moradores do município devem ficar atentos, pois estão previstas fortes chuvas a qualquer momento. A temperatura varia entre 25 a 28 graus. Em Tailândia, também no estado do Pará, a semana inicia com céu encoberto e chuvas. Essa previsão deve se estender até o final de semana. A temperatura varia entre 25 a 28 graus. No município de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, terça-feira será com céu encoberto pela manhã e chuvas durante a tarde. Essa previsão se mantém firme até sexta-feira. A temperatura mínima prevista é de 25 graus, com máxima de 30. Em Macapá, capital do estado do Amapá, terça-feira oscila com céu encoberto e chuvas. A partir de quarta, o sol aparece, mas as chuvas persistem a qualquer momento do dia. A temperatura varia entre 24 a 27 graus. No município de Juína, no Mato Grosso, pela manhã o céu fica encoberto e com chuvas. Durante a tarde, o sol aparece entre nuvens. A temperatura varia entre 25 a 29 graus. Você sabia que em Belém existe um órgão que trabalha com achados e perdidos? O trabalho é desenvolvido pelos Correios, que há 30 anos recebe entrega de documentos perdidos. Mais de 1.000 documentos estão à espera dos donos. Confira na reportagem. Perder documentos é sempre uma dor de cabeça. Primeiro, pela preocupação da documentação cair em mãos erradas e depois por ter que emitir tudo de novo. Mas todo esse processo pode ser poupado se o documento tiver sido entregue em uma das agências dos Correios. A população geralmente encontra em vias públicas, órgãos públicos e trazem aqui na agência. Nós recebemos esses documentos, cadastramos num sistema que tem uma base nacional e ficamos aguardando que as pessoas que tiverem acesso através do site, do nosso 0800 ou alguma agência, identifiquem que estão nas nossas agências e podem vir retirar esses documentos. Para saber se o seu documento foi encontrado e levado até o órgão, basta acessar o site www.correios.com.br e clicar no item Correios de A a Z. O serviço de achados e perdidos é o primeiro da lista. Em seguida, você indica o que perdeu e coloca o seu nome. O titular, ele pode trazer um outro documento e o boletim de ocorrência que comprove que ele é o próprio titular. Se for por procuração, uma pessoa por procuração também pode retirar, traz o boletim de ocorrência. Nós ficamos com a cópia do boletim de ocorrência por 6 meses. Depois de 6 meses, a gente faz a destruição. Menor de idade, só os pais podem retirar. Ele não pode, inclusive, autorizar outra pessoa a retirar. Nesse é um caso específico, justamente para a gente ter a credibilidade que esse documento foi entregue em boas mãos. Então, se você encontrar um documento perdido na rua, em ônibus, praças ou até em órgãos públicos, pode levar até os Correios. Uma informação importante é que se a pessoa identificou que está em uma agência longe de onde ela mora, ela pode ir com o gerente dela, da agência mais próxima, e solicita para o gerente para que esse documento seja entregue nessa agência. E nós encaminhamos para essa agência e ele retira na cidade dele, na unidade mais próxima do seu endereço.
Em Belém, são 1.200 documentos esperando para serem recuperados, entre RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, passaporte, registro profissional, entre outros, todos armazenados durante 60 dias. Depois desse tempo, nós devolvemos para as unidades emissoras, CPF, carteira de trabalho, órgão de classe, documento de órgão de classe, então a gente encaminha para os órgãos emitentes. A Faculdade de Artes da Universidade Federal do Amazonas abriu inscrições para pessoas físicas que querem atuar como modelo na disciplina Desenho de Modelo Vivo. Os interessados devem realizar o credenciamento a partir de hoje. Serão selecionadas 8 pessoas para desempenharem a atividade no período de março a julho de 2019, em dias e horários a serem indicados. O perfil para assumir as atribuições de modelo vivo é o de ser uma pessoa maior de idade, de ambos os sexos, em dias com suas obrigações legais, com boa expressão corporal e capacidade de sustentar a posição estática por longos períodos de tempo. Os interessados devem realizar o credenciamento a partir de hoje na FAARTES, que fica no 2º andar do setor norte do campus Manaus. E este domingo foi especial para devotos de São Sebastião no mundo inteiro. Na paróquia dedicada ao mártir, no bairro da Sacramento, aqui em Belém, para celebrar o testemunho do santo, que é considerado defensor da igreja, os devotos renderam inúmeras homenagens. Foi o encerramento da festividade deste ano, que teve como tema São Sebastião, ajudai-nos a assegurar os direitos da cidadania. Logo cedo, a igreja estava repleta de pessoas, todas com o mesmo objetivo, participar da celebração eucarística, pedindo a intercessão de São Sebastião. Nós sabemos também ver a necessidade do outro, quanto que o outro necessita da graça de Deus. E assim nós somos convidados a fazer. Considerado defensor da igreja depois de passar por 2 episódios de violência ao se negar a renunciar à fé cristã, São Sebastião deve ser para nós um exemplo de cristão. Um exemplo que ele passa de uma maneira muito fantástica, podemos dizer assim, né? De coragem, fidelidade, testemunho, de amor à igreja. Realmente São Sebastião é alguém que nos ensina a ser católico de verdade, que faz com que cada um possa viver dignamente o seu batismo, dar um testemunho de verdadeiro cristão e de não renegar sua fé, e que deve ser levado isso até as últimas consequências. E é exatamente nesse testemunho que Vicente se inspira para continuar a caminhada na igreja. São Sebastião para nós é um exemplo de vida, é um exemplo de luta, é um exemplo de persistência com a vida, diante das adversidades que aparecem para nós de violência. Eu acho que falta de amor, falta de perdão, falta de compromisso com a vida. E São Sebastião traz para nós hoje, eu acho que esse compromisso, esse inserçar no meio da comunidade, do povo, se interessar por alguém, pelo próximo. No dia 20 de janeiro, dia em que a igreja escolheu celebrar o testemunho de São Sebastião, a relação entre ele e seus devotos é intensificada através de gestos como esse, o de oração e agradecimento. Porque no dia 20 de janeiro, o meu filho nasceu, há 8 anos atrás, e a avó dele fez uma promessa de que todo ano ela viria até os 7 anos, nós viríamos todos à missa, comemorar, celebrar a vida, né? Agradecer e que desse vida em abundância a ele. Então a promessa encerrou ano passado, quando ele fez 7 anos, mas nós iremos continuar com a tradição de vir à missa agradecer. São testemunhos como esse que fazem a devoção e a festividade dedicada a São Sebastião crescer e se renovar a cada ano. Eu pude perceber neste ano uma manifestação maior do que o ano passado de fé. Até porque com a chuva e todas as nossas procissões, elas coincidiram realmente na hora da chuva. E olha que o povo realmente de coragem, disponibilidade, ali, demonstrando uma fé viva e uma fé eficaz. Olha, isso começou desde a minha juventude, entendeu? Quando eu comecei a conhecer a paróquia de São Sebastião, e a partir daí também eu ingressei no movimento jovem da paróquia. E a partir daí eu comecei a gostar, a viver, na verdade, a igreja de São Sebastião e, propriamente dito, São Sebastião, nosso padroeiro.
Para aproximar ainda mais o exemplo de São Sebastião da comunidade, esse ano a festividade da paróquia teve como tema São Sebastião, ajudai-nos a assegurar os direitos da cidadania. Esse tema foi fundamentado na campanha da fraternidade deste ano, que fala sobre políticas públicas e no contexto realmente de todo o que nós vivemos no nosso país, nós achamos por bem, até mesmo porque quanto que o povo de Deus precisa segurar os seus direitos, né, a cidadania. E olhando que São Sebastião foi alguém que realmente lutou, defendendo a justiça, o direito, nós achamos por bem que fosse esse tema, o tema geral de toda a festividade. Uma forma de pedir a intercessão de São Sebastião junto a Cristo. É porque nós somos muito católicos, né? Muito devotos. Nós aprendemos que nós devemos agradecer o dom da vida e agradecer as intercessões dos santos, né, a Deus. Então, pela bênção que Ele nos deu, né, que Deus nos concedeu de ter o nosso primeiro filho, a gente vem agradecer a igreja. O trabalho de evangelização da Arquidiocese de Belém na área missionária Canaã e Riacho Doce, bairros de Marituba, na região metropolitana, estão avançando. No último sábado, a comunidade São Judas, pertencente à paróquia Nossa Senhora das Vitórias, recebeu a Serviço Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, que celebrou a Santa Missa. Antes da missa, os últimos ajustes para que saísse tudo perfeito na primeira celebração eucarística da comunidade São Judas Tadeu, situada no bairro Canaã, em Marituba. Um dia de muito trabalho. Foi um pouco corrido, né? Para a gente deixar pronto como está sendo, é um pouco corrido. Mas esse sacrifício a gente agradece a Deus por Ele dar essas oportunidades para a gente se esforçar pelo trabalho que pertence a Deus. O templo ainda está em construção. Foram 10 meses até que a igreja fosse erguida, idealização que contou com o apoio de muitos colaboradores. A presença da missão católica nessa região é fruto de um projeto de evangelização elaborado pelo bispo auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro. Estamos celebrando a beleza da ação conjunta, da corresponsabilidade missionária. E eu creio que quanto mais nós desenvolvermos esse espírito de colaboração, de envolvimento, mais nós daremos passos novos na fundação de novas comunidades. A Santa Missa de inauguração gerou muita expectativa para os moradores do bairro Canaã. Na área existem 6 comunidades. Então, a expectativa nossa é a 1000 por hora. É só de gratidão, de muita gratidão por tudo que está acontecendo na nossa comunidade no momento, né? E a gente dá graças a Deus pela presença do Dom Antônio na comunidade, pela presença da Arquidiocese também. E a gente só tem a agradecer. Para a Arquidiocese de Belém, é um momento de festa. Nós estamos trabalhando muito nessas áreas missionárias e aqui é uma delas, de grande importância. Essas 6 comunidades que já existem, paróquias de Belém, de Ananindeua, toda a Arquidiocese ajudando-os, envolvendo-se. E aqui nós temos a alegria de celebrar essa missa hoje na igreja de São Judas Tadeu. É uma comunidade irmã da paróquia de São Judas Tadeu em Belém, mas também tanta gente trabalhando, pensando no texto dos homens, na paróquia do Perpétuo Socorro, tantos benfeitores que estão nos ajudando para nós chegarmos exatamente a marcar a presença de igreja aqui. É o espírito missionário nessas áreas missionárias que nós estamos criando. Essa aqui que já foi criada, já está implantada. Agora, nesse princípio de ano, uma nova área missionária no Murini. Estamos implantando mais uma paróquia lá no Eduardo Angelim e daí por diante. Outra lá no Bengui, São Clemente, porque nós queremos que a presença da igreja chegue a todas as pessoas, porque todos têm direito ao Evangelho. Para que a missão crescesse, foi necessária a ajuda de padres e das pastorais. O padre Rafael, que é pároco de São Judas Tadeu, em Belém, foi um dos responsáveis pela evangelização em Marituba. Sim, é uma conquista muito grande para a nossa arquidiocese, para essa área missionária, que ganha muito, né, com essa presença,
presença das paróquias. E nesta comunidade especificamente, que é de São Judas, pela qual a nossa paróquia está acolhendo, acompanhando pastoralmente, para nós tem sido uma experiência muito positiva, nos tem renovado o ardor missionário, nos tem ajudado a crescer mais também no sentido da acolhida, do encontro aos irmãos necessitados, não diria nem tanto excluídos, mas um pouco esquecidos. Então essa presença da igreja aqui é muito positiva nesse sentido.